Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos começar a falar das funções oxigenadas. Então são funções que além de carbono e hidrogênio, nós também vamos ter oxigênio nessas cadeias. Vamos iniciar então pela função oxigenada álcool. Os álcoois são compostos orgânicos oxigenados que vão apresentar um ou mais grupos do tipo hidroxila ou oxidrila, sempre ligados a carbonos saturados, ou seja, ligados a carbonos que fazem apenas ligações do tipo simples. A fórmula geral dos álcoois é R, sendo R um radical alquila, cadeias abertas ou fechadas, e a hidroxila ligada a essas cadeias. Esta é a fórmula geral dos álcoois. Primeiro vamos ver a classificação dos álcoois, e eu posso classificar os álcoois de algumas maneiras. A primeira classificação que eu consigo fazer com o meu álcool é de acordo com a posição da minha hidroxila, aonde a hidroxila está ligada. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, eu classifico como álcool primário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, o meu álcool é secundário. E se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, eu classifico como álcool terciário. Eu trouxe uns exemplos para que a gente possa visualizar isso melhor. Então vejam que eu tenho nas três cadeias, são cadeias abertas, todas são saturadas, e a hidroxila está sempre ligada a carbonos saturados, que fazem sua ligação do tipo simples. Então aqui eu tenho carbono, que é onde está ligada a hidroxila. Esse carbono só está ligado a outro átomo de carbono, então esse carbono é um carbono primário. Assim, eu classifico o meu álcool como álcool primário, porque a hidroxila está ligada a um carbono primário. Nesse outro caso aqui, a hidroxila está ligada a esse carbono aqui, que está ligado a dois outros carbonos. Então, esse carbono é um carbono secundário. Assim, eu classifico o meu álcool como um álcool secundário, porque a hidroxila está ligada a um carbono secundário. E nesse último exemplo aqui, eu tenho a hidroxila ligada a um carbono que está ligado a três outros átomos de carbono. Então, nesse caso, eu tenho um carbono terciário. E assim eu classifico o meu álcool como um álcool terciário. A outra classificação é olhando para o número de hidroxilas. Quando eu tenho apenas uma hidroxila no meu composto, eu falo que eu tenho um monol. Apresenta apenas uma hidroxila. Quando eu tenho duas hidroxilas, eu chamo de diol. Quando eu tenho três, triol. E acima disso, 4 ou mais hidroxilas, eu chamo de poliol. Então, essa é uma classificação de acordo com a quantidade de hidroxilas que eu tenho na minha molécula do álcool. Então, aqui, exemplos também. Nesse caso, eu tenho apenas uma hidroxila, tá? Então, eu tenho um monol ou um monoálcool. Nesse outro exemplo, eu tenho duas hidroxilas, então eu tenho um diol ou um diálcool. Nesse aqui, eu tenho três hidroxilas, então eu tenho um triálcool. E nesse caso aqui, que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco hidroxilas, eu tenho, isso mesmo, 5, eu tenho um poliol ou um poliálcool. Nomenclatura dos álcoois. A nomenclatura oficial de acordo com as regras da IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada. A IUPAC prevê que os nomes sejam divididos em três partes, o prefixo, o infixo e o sufixo. Cada uma dessas partes vai mostrar para mim uma informação acerca da minha estrutura. Então, o prefixo sempre vai me indicar o número de carbonos que existe na cadeia principal.
Então, se eu tiver um carbono é met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent e assim por diante. O infixo indica para mim o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono. E nesse caso que estamos falando de álcoois de cadeia saturada, ou seja, que apresentam só ligação do tipo simples, quando eu tenho ligação do tipo simples eu uso o infixo AN. Se eu tiver dupla é EN, tripla é IN. Nesse caso estamos falando de ligação do tipo simples, então eu vou utilizar AN. E o sufixo sempre indica para mim a função a qual pertence a minha cadeia. E nesse caso estamos falando do álcool, e o álcool, a terminação sempre vai ser ol, tá? Então, olhando para essas cadeias, o que eu tenho aqui? Vou pensar no prefixo, no infixo e no sufixo. 1, 2, 3 carbonos. Então, eu tenho met, et, prop. Entre os carbonos só tem ligação do tipo simples, então eu vou usar an, propan. E eu tenho uma hidroxila, que indica para mim que é um álcool, então a terminação é ol. Então, esse composto é o propanol. Aqui eu estou indicando em qual carbono está a hidroxila. Está no carbono número 1, que eu sempre vou contar para mais perto, começar a contar a cadeia mais perto de onde está a função. E quando eu tenho no carbono número 1, eu também posso omitir. Então, eu posso simplesmente escrever propanol. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, met, et, prop, but. Ligação do tipo simples, an, butan. Hidroxila, ol, butanol. Certo? Só que esse butanol, ele poderia estar no carbono 1, 2, 3 não, 4 também não. Porque daí eu começaria a numerar pelo lado de cá. Então, eu sempre vou numerar a cadeia, nós já vamos ver as regras de nomenclatura, mas eu sempre vou numerar a cadeia fazendo com que a função fique mais próxima. Então, eu comecei a numerar por aqui, esse é o carbono número 1, esse é o 2. Então, esse composto é o 2-butanol. Então, agora sim, vamos para as regras de nomenclatura. Para eu nomear, para eu dar nome à minha cadeia de álcool, a primeira coisa a se fazer é encontrar a cadeia principal. E quem é a cadeia principal? A cadeia principal é aquela que tem a maior sequência de átomos de carbono, o maior número de átomos de carbono, desde que a função, nesse caso o grupo hidroxila, esteja ligada a essa cadeia principal. Então, essa é a minha cadeia principal, a maior sequência de carbonos com a hidroxila ligada a ela. Depois disso, eu vou numerar a cadeia principal. E eu vou numerar fazendo com que a hidroxila, a função, esteja no menor carbono possível. Então, eu vou começar a numerar fazendo com que ele fique mais próximo da extremidade, onde eu começo a numeração. Então, no menor número. Caso na hora da numeração eu tenha alguma ramificação, a prioridade é primeiro para a função. Se a função realmente estiver no meio da cadeia, a ramificação pode eventualmente desempatar essa numeração. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de nomenclatura. Então, eu tenho uma cadeia principal aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, ok? E eu tenho hidroxila ligada a essa cadeia. Então, achei a cadeia principal e a hidroxila está ligada aqui. Se eu começar a numerar por aqui, a hidroxila fica no carbono 1, 2, 3. Se eu começar por aqui, ela fica no 1, 2, 3, 4. Então, eu vou escolher numerar por aqui, porque aqui fica mais próximo da hidroxila. Então, a hidroxila fica no carbono 3. E agora eu dou o nome à cadeia principal e a terminação, o sufixo com a hidroxila, que é O. Então, 6 carbonos é X. Ligação do tipo simples, AN. E hidroxila, OH, é álcool. Então, esse é o hexanol. E a hidroxila está no carbono número 3. Então, é o 3-hexanol. Nesse outro caso, eu tenho uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Ou 1, 2, 3,
4, 5, 6. Tá? Então, em qualquer caso, se eu começo por aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, eu fico com 6 carbonos na cadeia principal. Se eu começar a numerar por aqui ou por aqui, né, a hidroxila fica no carbono 1, 2, 3, 4. Se eu começar a numerar por um desses dois, ela fica no carbono 1, 2, 3. Tá? Então, é o mesmo caso. Então, eu vou começar a numerar por aqui, para que a hidroxila fique no carbono número 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daí eu vou identificar que aqui tem radicais, né? Então, eu tenho um radical metil aqui no carbono número 2 e no carbono número 5. Então, antes de dar nome à cadeia principal, eu dou nome aos radicais. Então, eu tenho 2,5 dimetil. E agora a cadeia principal. 6 átomos de carbono X. Ligação do tipo simples AN, hexan, hidroxila, ol, hexanol. E a hidroxila está no carbono 3, 3-hexanol. Este outro exemplo aqui. Nós temos também uma hidroxila. E eu posso começar por um desses 3 carbonos para contar que vai dar igual. Então, eu vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A hidroxila fica no 4. Se eu começar por aqui, ele fica no 1, 2, 3, 3. Então, eu já começo a numerar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E daí eu vou identificar os radicais. Tem um radical metil aqui e outro aqui. Os dois estão no carbono 5. Então, 5, 5 dimetil. E depois 6 carbonos X. Ligação do tipo simples AN. E a hidroxila está no carbono 3. Então, hexanol. Então, 3-hexanol. Então, esse composto é o 5,5-dimetil 3-hexanol, que tem 6 carbonos. E nesse caso, também já vimos esse composto, né? Se eu começar a numerar por aqui, a hidroxila fica no carbono 2. Se eu começar a numerar por aqui, ela fica no carbono 3. Então, eu vou iniciar aqui. Essa é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, met, et, prop, but. Ligação do tipo simples, an, butan. Hidroxila, ol, butanol. Mas está no carbono 2. Então, esse é o 2-butanol. Mais alguns exemplos. Então, aqui eu tenho uma cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, 5. Essa aqui é a maior sequência de carbonos. E vou começar a numerar ou por aqui ou por essa extremidade. Já vou começar por aqui, porque a hidroxila fica no carbono 2. Se eu começasse por aqui, ela ficaria no carbono 4. Então, aqui vai ser no carbono número 1. Daí, o que eu encontro? Encontro radicais. Encontro um radical metil no carbono 3. Então, 3-metil. Daí, tenho 5 carbonos. 5 carbonos é pente, ligação do tipo simples, an, hidroxila, ol. E ela está no carbono 2, então 2-pentanol. Então, esse composto é o 3-metil 2-pentanol. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5. Então, achei uma cadeia principal com 5 carbonos. E também já vou começar a numerar por aqui, porque a hidroxila fica no carbono 2. Se eu começasse por aqui, ela ficaria também no carbono 4. Então, começo por essa extremidade. Eu tenho 2 radicais metil, e eles estão no carbono 3. Então, 3,3-dimetil. E a hidroxila está no carbono 2. Tem 5 carbonos pente, ligação do tipo simples an, hidroxila, ol, e está no carbono 2. Então, 2-pentanol também. Então, esse composto é o 3,3-dimetil 2-pentanol. E aqui tenho essa cadeia principal com 4 carbonos e também vou começar a numerar por aqui porque a hidroxila já fica no carbono 1.
Só que daí eu tenho radicais. Um radical, né? Eu tenho o radical fenil, e ele está no carbono 3. 3 fenil. 4 carbonos, met, et, prop, but. Ligação do tipo simples, an, hidroxila, ol, e ele está no carbono 1. 1 butanol. Lembrando que nesse caso eu posso omitir e simplesmente chamar o composto de 3-fenil-butanol. Vamos ver então a nomenclatura para os álcoois que apresentam mais do que uma hidroxila, 2 ou mais hidroxilas em sua cadeia. Como prevê o PAC, eu também vou dividir o nome em prefixo, infixo e sufixo. O prefixo, da mesma forma, indicando para mim o número de carbonos da cadeia principal, 1 carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but e assim por diante. O infixo, nesse caso, vai indicar para mim o tipo de ligação que existe entre os carbonos. Nesse caso, ainda estamos falando de cadeias saturadas, então eu vou usar o AN e vou acrescentar a letra O. Já vamos ver como isso acontece. E o sufixo, mais uma vez, vai indicar para mim a função. A função é álcool, mas ela pode ter mais do que uma. Então, ela pode ter 2, di, pode ter 3, tri, pode ter 4, tetra, pode ter 5, penta, e assim por diante. Então, é di-ol, tri-ol, tetra-ol. Tá? Então, eu vou juntar esses nomes, juntar essas partes do nome para dar o nome à minha cadeia. Então, aqui eu tenho uma cadeia que tem 2 hidroxilas. Então, eu vou primeiro achar a cadeia principal, aquela que tem a maior sequência de carbonos. Nesse caso, tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, tanto faz o lado que eu comece, as hidroxilas sempre vão ficar no carbono 2 e no 4. Então, se eu tenho 5 carbonos, eu tenho pente. Ligação do tipo simples, an, pentan. E daí eu tenho 2 hidroxilas, então eu tenho diol. Para eu não escrever pentandiol, eu acrescento o O. Então fica pentanodiol. Só que eu preciso dizer aonde estão os 2 álcoois, né, as 2 hidroxilas dos 5 carbonos. Eles estão no carbono 2 e no carbono 4. Então o nome fica 2,4 pentanodiol. E aqui tem alguns exemplos, né? Então eu tenho uma hidroxila aqui e uma outra aqui, e tenho uma cadeia onde eu vou achar a cadeia com maior sequência de carbonos. Então olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então a cadeia principal, eu vou pegar essa reta aqui, com 5 átomos de carbono. Se eu começar por aqui, já fica no carbono 1, né? A hidroxila já fica no carbono 1. Se eu começar por aqui, fica no carbono 3. Aqui 3 e 5, aqui fica no 1 e 3. Então, obviamente, eu vou começar por aqui. Então, eu vou começar a numerar a minha cadeia por aqui. Então, vamos pôr aqui os 5 carbonos. Daí, eu tenho primeiro que dar nome aos radicais. Então, eu tenho 2 radicais. Tenho 2 metil no carbono 4. Então, 4,4 dimetil. E as hidroxilas estão no carbono 1 e no carbono 3. São 5 carbonos pente, ligação do tipo simples, an. 2 hidroxilas, diol, acrescento o, então pentanodiol. Mas eu preciso dizer que as 2 hidroxilas estão no carbono 1 e no carbono 3. Então, esse composto é o 4,4-dimetil 1,3 pentanodiol. Esse outro aqui, tenho 3 hidroxilas e tem 2, 3 carbonos. Então, essa é a minha cadeia principal. Tanto faz o lado que eu comece a numerar, as hidroxilas sempre vão ficar no carbono 1, no 2 e no 3. Se eu começar por aqui, no 1, no 2 e no 3. Não tem radical, então eu só preciso dar nome à cadeia principal. Então, são 3 carbonos, prop, ligação do tipo simples, an, 3 hidroxilas, triol.
daí eu acrescento o O. Então, propanotriol. E preciso dizer aonde eles estão. Então, no carbono 1, no 2 e no 3. Então, 1,2,3 propanotriol. E aqui eu trago para vocês uma nomenclatura usual. É uma nomenclatura bastante utilizada quando a gente vai comprar os álcoois, né, no comércio, aí, na farmácia ou no supermercado. A gente vai encontrar o álcool pela sua nomenclatura usual, né, no posto de gasolina. Então, a gente não chama a nomenclatura oficial, né, daí o PAC é o etanol, com 2 átomos de carbono. Já a nomenclatura usual é o álcool etílico. Isopropanol, nomenclatura oficial. Nomenclatura usual, álcool isopropílico. Metanol oficial, usual, álcool metílico. Butanol oficial, usual, álcool butílico. Então veja que na usual eu coloco álcool na frente e termino com ílico, tá? E na oficial é sempre terminando com ol. E eu tenho também uma outra nomenclatura, que é chamada de nomenclatura Kolbe. Essa nomenclatura vai trabalhar o composto de uma forma um pouco diferente. Ele considera que todos os álcoois, né, na nomenclatura são derivados do metanol. Quando eu substituo os átomos de hidrogênio por algum grupo de compostos com carbono, tá? Então, segundo essa nomenclatura, o metanol, né, que é o carbono com os 3 hidrogênios e a hidroxila, ele é chamado de carbinol. Essa é como se fosse a cadeia principal, tá? Essa é a nomenclatura Kolbe. Como isso funciona? Então, isso aqui é o carbinol, ok? Então, quando eu olho para uma estrutura dessa, eu vou considerar isso daqui o carbinol. E o que estiver ligado a ele, eu considero um radical. Então, aqui eu tenho um etil. E isso daqui é o carbinol. Então, fica etilcarbinol. Esse outro aqui, ó, o carbono com a hidroxila, é o carbinol. E daí eu tenho 2 radicais ligados a ele. Eu tenho um etil e eu tenho um metil. Então, por ordem alfabética, eu tenho etil, metil, carbinol, certo? Então, esse tipo de nomenclatura vai olhar de uma forma diferente. Não são todos os compostos que a gente consegue dar nome por ela. E não é também tão utilizada quanto a nomenclatura oficial. E nesse exemplo, eu trouxe alguns compostos cíclicos. Tá? Então, a hidroxila também pode estar ligada a compostos de cadeia fechada, desde que esses carbonos sejam saturados. Então, aqui eu tenho um ciclo com 2, 3, 4 carbonos, met, et, prop, but. Vou começar a numerar por aqui, né? Fica mais próximo da hidroxila. E esse é o ciclo butanol. Não preciso colocar pois onde estiver a hidroxila vai ser sempre o carbono número 1. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho um ciclo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, eu tenho um ciclo hexano. A gente já vai ver que é ol, né? Mas eu preciso escolher aonde eu vou começar a numerar. Então, eu tenho radicais aqui, aqui, aqui e tenho hidroxila. Obviamente, eu sempre vou começar pela hidroxila, porque eu tenho que fazer com que a função fique no menor carbono. Então, esse vai ser o número 1. Se eu fizer sentido horário, eu vou ter radicais no carbono 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 6. E se eu começar no sentido anti-horário, eu vou ter no 2, 3, 4, 5, 6. 2, 5, 6. Essa somatória é maior. Então, a mais próxima é fazer sentido horário. A hidroxila número 1, número 2, número 3 e o número 6. Tá? Então, quais são os radicais que eu tenho?
eu tenho metil, metil, e aqui eu tenho met, et, prop, aqui eu tenho propil. Por ordem alfabética, o M vem antes do P, então eu tenho 2,6 dimetil. E depois sim eu tenho 3 propil. E agora eu tenho um ciclo com 6 carbonos e uma hidroxila, então eu tenho o ciclo hexanol, tá? Não preciso também colocar número 1, porque eu sempre vou começar a numerar por onde estiver a hidroxila. Nesse caso aqui é a mesma coisa, tenho 6 carbonos, aqui eu tenho uma hidroxila, então eu vou começar a numerar aqui, e aqui eu tenho um radical metil, tá? Então eu ponho 1 metil e ciclo hexanol. E nesse último eu tenho 5 carbonos, vou começar a numerar pela hidroxila. Agora eu preciso ver se eu faço sentido horário ou anti-horário. Se eu fizer sentido horário, o radical vai ficar no carbono 2, 3, 4. 2, 4. Se eu fizer sentido anti-horário, ele vai ficar no carbono 2, 3, 4, 5. 3, 5. Fica em números maiores, então eu vou fazer sentido horário. 2 e 4. Então eu tenho 2 radicais metil no carbono 2 e no 4. 2,4 dimetil. E tenho um ciclo com 5 carbonos, ciclo pentanol. Então, nós vimos até agora compostos onde eu tinha carbonos saturados, né? A minha cadeia era composta de carbonos saturados, tanto abertas quanto fechadas. E agora eu queria falar um pouquinho de alguns álcoois que estão presentes em cadeias insaturadas. Então, nessas cadeias, eu tenho que ter pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre os átomos de carbono. Tá? Então, essa dupla vai fazer parte da cadeia principal, mas a hidroxila não pode estar ligada a esse carbono insaturado. Tá? Então, percebam que a hidroxila aqui está ligada a um carbono saturado e a cadeia apresenta uma ligação dupla. Então, esses são os álcoois insaturados. A regra de nomenclatura é a mesma. Eu vou achar a cadeia principal, aquela que tem a maior sequência de carbonos, desde que a função esteja ligada à minha cadeia principal. E caso eu tenha ramificações ou insaturações, a primeira que eu vou pensar na hora de numerar é na função. Num segundo momento, se a função empatar, eu vou pensar na insaturação. E por último, eu vou pensar na ramificação. Tá? Então, a nomenclatura não muda. O que a gente tem que prestar atenção é que os álcoois insaturados, a hidroxila está ligada a um carbono saturado, mas existe na cadeia principal uma insaturação. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma cadeia com 4 carbonos. Eu vou começar a numerar aqui, porque fica mais próximo da hidroxila. E daí eu tenho um radical no carbono 3 e tenho uma dupla ligação entre o carbono 3 e 4. Então, como que fica esse nome? Então, o primeiro do nome é o radical, 3-metil. Daí eu coloco 3-butém, né, da dupla ligação, são 4 carbonos, é but, né? Então, 3-butém, 1-ol. Ou 3-metil-but, 3-en, indicando a dupla, e 1-ol, indicando a função, que nesse caso é o álcool. E agora sim, nós temos uma outra função, que eu coloquei aqui junto com os álcoois, que são os enóis. Os enóis são compostos bastante parecidos com os álcoois, só que o grupamento hidroxila, a hidroxila desses compostos, está ligado diretamente com o carbono que apresenta uma dupla ligação, né? A um carbono insaturado. Como a gente acabou de ver agora os álcoois insaturados, a hidroxila não estava ligada ao carbono insaturado. Nesse caso, sim, a hidroxila está ligada ao carbono que está fazendo a dupla ligação. Então, eu chamo essa função de enol. Os enóis, eles são compostos bastante instáveis, tá?
Então, eles apresentam um fenômeno chamado isomeria, é uma coisa que nós vamos ver mais adiante, que é a isomeria dinâmica, chamada de tautomeria. A tautomeria é um tipo de isomeria onde os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico. Então vejam que aqui eu tenho um enol, olha lá, hidroxila ligado a um carbono insaturado, e ele coexiste numa solução aquosa com um aldeído. Tá? Então eu chamo esse equilíbrio de equilíbrio aldo-enol. E nesse caso aqui eu chamo de equilíbrio ceto-enol, né? Aldo-enólico ou ceto-enólico, onde coexistem nessa solução o aldeído e o enol, acetona ou acetona e o enol. Então os enóis são compostos instáveis. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente dar nome a esses compostos aqui, aos enóis. Tá? Então, eu tenho 3 carbonos, tenho hidroxila ligado a um carbono insaturado, então eu tenho prop, 3 carbonos. Se eu começar a numerar por aqui, a função fica no carbono número 2. Se eu começar a numerar por aqui, a função fica no carbono número 2. Então, empatou. Quem vai desempatar? A insaturação. Então, eu começo por aqui, porque aqui fica mais próximo. Então, como que eu faço? Eu tenho 3 carbonos prop, a dupla está no carbono 1 em, e a função está no carbono 2, 2-ol. Então, esse é o prop 1 em, 2-ol, ou 1-propen, 2-ol. Esse outro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Se eu começar a numerar por aqui, a hidroxila fica no carbono 3. Se eu começar por aqui, a hidroxila fica no carbono 3. Mais uma vez empatou, então eu vou desempatar porque por aqui fica mais próximo da insaturação. Então, como que fica? Eu tenho 5 carbonos, pente. A dupla, o en, está no carbono 1, 2, 2 en. E a função hidroxila está no carbono 3, 3-ol. Então, esse é o pente 2-en 3-ol, ou 2-penten 3-ol. Nesse outro caso, eu também tenho 3 carbonos, só que agora a hidroxila está no carbono 1, né? Vou começar a numerar por aqui. Bem como a insaturação também está no carbono 1. Então, prop 1 em 1-ol, ou 1-propen 1-ol. E esse último aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu começar por aqui, a hidroxila fica no 2. Se eu começar por aqui, ela fica no 3. Então, eu vou começar por aqui. Tá? Então, eu tenho 4 carbonos but. A dupla ligação está no carbono 2, 2 em, bem como a função está no carbono 2, 2-ol. Então, but 2 em, 2-ol. Ou 2-buten, 2-ol. Ok? Então, encerramos por aqui a nossa primeira função oxigenada, que foi álcool, e falamos também um pouquinho de enol. Então, até a próxima, pessoal!